Agora que o senhor fala aí de falácia, aí me fez lembrar Schopenhauer, né? Sim. Schopenhauer, quando ele falava de método para o discurso, né? Ele falava que, e ele tratava isso muito bem, o discurso ad hominem, e aí ele ia trazendo algumas técnicas. Eu queria que o senhor enfocasse aqui algumas técnicas de discurso que são usadas hoje por políticos para convencer a população. Já que você... e usando como parâmetro Schopenhauer. Que não, pode não ser, pode ele também, né? Veja, o ad hominem é, digamos assim, o exemplo mais cristalino do que seria uma falácia, mas exige discussão, né? O que é o exemplo clássico? É quando você desqualifica o que o indivíduo diz por aquilo que ele é ou foi. Por exemplo, você pode dizer que essa proposta é inaceitável porque foi feita por um empresário e, evidentemente, ele quer favorecer os empresários. Veja que o oposto, alguém pode dizer assim, não, essa proposta é inaceitável porque foi feita por um líder dos trabalhadores e ele quer favorecer os trabalhadores, né? Mas note que nos dois casos você está deixando de discutir a proposta ela mesma. Você está dizendo, você está condenando a proposta, né, porque você cria uma suspeição em relação... Está vinculando a pessoa que elaborou. Exatamente. Agora, esse é um ponto. Né? Outro é, por exemplo, esse ponto, você pode dizer que é um argumento circunstancial, né? Ou seja, essa pessoa está numa circunstância tal que o leva a ser desacreditado quando denuncia isso. Há uma outra forma que é ofensiva, né? Uma ofensiva é quando você, por exemplo, diz essa pessoa é um alcoólatra inveterado, você está ofendendo, não é uma circunstância, mas sim é o próprio caráter, ou então é um mitômano, então já que ele mentiu várias vezes, ele não pode estar dizendo a verdade agora. Ataque pessoal. Ataque pessoal, né? O que nós sabemos é que essa conclusão terminante, às vezes, faz com que a polícia, ou quem quer, ou as pessoas, na nossa desconfiança, né, tenham resistência a apreciar. Aí nós vemos o seguinte, as pessoas costumam acreditar naquilo que querem acreditar, né? Então, cá entre nós, se um amigo nos fala algo, nós somos mais favoráveis ao que esse amigo diz. Se uma pessoa com quem temos antipatia, às vezes por boas razões, nos diz algo, nós tendemos a achar que aquilo só pode ser uma inverdade, né? Ou seja, existe um traço natural. Então, primeiro, a falácia tem essa estrutura, mas note que a falácia ela não é falsa por si só. Ela, como falácia, ela não é falsa por si só. Porque ela, às vezes, ao ser a tradução de um preconceito, ela pode sim ter alguma verdade a ser investigada. Digamos assim, o preconceito não pode decretar se a falácia é mesmo até instrutiva ou não instrutiva, né? Quando você, por exemplo, pode desconfiar, por sua inclinação política, se desconfiar de uma proposta vinda dos patrões, você tem, digamos assim, desconfiar não faz mal, não pode condenar precipitadamente, mas a desconfiança vai fazer aquilo que é fundamental em qualquer debate. Quais são as razões? O que é que justifica? Como é que a gente cura as falácias? A gente só pode curar as falácias perguntando quais são as provas, quais são as evidências, quais são as razões. Há preconceitos que estão fazendo interpretar mal essa ou aquela posição, mas nós vivemos hoje, ao contrário, um ambiente, né, onde há uma disseminação generalizada do ataque pessoal, levando às vezes ao cancelamento de posições, né, que é uma intolerância generalizada. Essa é uma política de guerra nas redes muito forte. Essa política de desautorização recíproca compromete exatamente as condições de racionalidade e torna mais difícil o exercício do convencimento, porque a regra é só a tentativa de persuasão. Eu até provoquei esse tema, professor, pelo seguinte fato: nós vamos agora viver uma época de debates, novamente, políticos. Sim. E nos debates políticos, esse ataque pessoal ele é muito colocado em evidência. Muitas vezes o candidato, quando ele não consegue enfrentar o mérito de uma questão, ele não tem sequer conhecimento técnico para avaliar uma proposta, ele parte exatamente para o ataque pessoal. E a gente viu acontecer isso no passado. No passado a gente viu até cadeirada em resposta a um ataque. Até cadeirada a gente chegou a ver em debate. Então, é muito comum
Muito comum. E eu queria que o senhor, então, desse aqui conselhos, porque todo mundo vai ver debates, de que forma ele se protege das falácias e de que forma ele identifica quando é um mero ataque pessoal para, inclusive, desviar o foco de um debate que é relevante, de um tema que é relevante, e ao invés de enfrentar aquela questão que é importante para a sociedade, se ataca o outro para desmerecer até mesmo a proposta. Como é que o cidadão se protege e como é que ele faz o devido filtro das informações que são colocadas em um debate político? Esse talvez seja o grande desafio numa sociedade da informação. Se nós temos uma avalanche extraordinária de informações, muitas delas colocadas no mesmo peso, porque foram divulgadas pelo mesmo meio, né? Nós perdemos aquela ideia da credibilidade que certos veículos teriam para separar o que é verdadeiro do que é falso, em primeiro lugar. Então veja como essa democratização das redes tem um lado também de você nivelar e perder critérios. Essa é a primeira coisa. Você já não sabe se o veículo é sério, se não é sério, porque é muito fácil parecer sério. Você pode dar uma roupagem a uma notícia e até agora você pode até criar simulações onde a pessoa pode estar falando, você pensa que é a pessoa que está falando e não é ela mesma que está falando. Né? Então você chegou num limite onde até mesmo a simulação, ou seja, a simulação impera. Como se proteger em relação a isso? Protege-se melhor quem está mais bem informado. Protege-se melhor quem lê mais, com paciência. Protege-se melhor quem não é servo da mera informação. E deve se proteger melhor aquelas pessoas que, caso procurem a verdade, caso queiram procurar a verdade, não se deixem seduzir apenas pelo seu desejo, pelo seu interesse imediato. Ter medidas de interesse coletivo são muito bem-vindas. Amparar-se na ciência é sempre bem-vindo, ou seja, conferir dados, ver as fontes de conferência de dados, tudo isso vai ser necessário. Vamos ter que criar mecanismos de proteção, né, para essa pessoa. E lembre, aí conta o advogado, às vezes é aquela pessoa que, é verdade, ele tem que acreditar na causa. Nem sempre todos os advogados acreditam nas causas que defendem. Né? Eles às vezes eles podem mudar de opinião e passar a defender, não seguindo o preceito de Rui Barbosa. Mas o essencial é que ele, em tese, ele precisa acreditar, porque somente aí ele vai conseguir produzir os melhores argumentos. Acreditar, confiar nessa causa, essa é capaz de debulhar os melhores argumentos, fazer aparecer os melhores argumentos, lançar dúvida onde é pertinente lançar dúvida, lançar luzes onde é necessário lançar luzes, né, porque essa é a operação. Digamos assim, o advogado não deixa de ser como o poeta, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? O advogado também ele vai ter que, ao apresentar a sua causa, ser capaz de mostrar as razões, acreditar naquilo que ele explicitamente anuncia. Agora, saber separar, experiência. Procurar os mais experientes. É nesse sentido, vamos pensar um pouco aqui, qual a função de um bom professor? Um bom professor é aquele que, sendo mais experimentado, já tropeçou algumas vezes antes com maus argumentos, já acreditou no que não deveria no que não deveria acreditar, já corrigiu suas posições, e aí ele está talhado para ajudar os jovens que chegam e não apenas, digamos assim, a fazer com que aceitem aquilo que parece ser verdadeiro. Lembramos, esse é todo o desafio, continua sendo um desafio antigo da humanidade, né? Se a aparência e a essência fossem a mesma coisa, para que a ciência? A ciência, a formação, é esse esforço coletivo para fazer com que, além das aparências, nós sejamos capazes de agarrar a verdade, desvelar a verdade. Esse é um desafio extraordinário. É verdade, Aí